certo naquilo que digo, e se as regras do Tratado Orçamental não forem cumpríveis por nós, a questão que está em saber é o que é que nos sucede quando for verificado que isso de facto não é suscetível de ser cumprido. Sim. Será que os mercados vão reagir em pânico e então precisamos de uma rede? Será que os outros países, nomeadamente a Alemanha, continuarão a apoiar-nos nessas circunstâncias, etc. Isso é que é o grande problema. Nós estamos numa situação muito falsa porque estamos num cenário que não é execuível. Comprometemos com algo inexecuível. Eu tenho dito aqui, esse é um dos tais problemas que eu acho completamente ocioso estar a perder tempo. E então se a Alemanha manda isso, então nem vale a pena perder tempo. Está bem, mas agora, como é que se faz? O que é que acontece? Bom, se não tivermos nada atrás, logo se vê na altura. Se nós falharmos... Não, é porque se a questão fosse assim tão simples, nós não tínhamos tido esta semana 4 ex-ministros das Finanças, Manuela Ferreira Leite, Teixeira dos Santos, Vítor Gaspar... e falta-me um? Bagão Félix, a defenderem um programa cautelar. Deixa-os lá defender o que quiserem. Que a situação não é pacífica, eu também acho, como qualquer pessoa de bom senso, que é melhor termos as costas quentes. Qualquer pessoa, não é preciso ser coisa nenhuma para pensar assim. Mas se não nos querem aquecer as costas, a gente não fica com as costas quentes. Mas esse não é o problema. Porque durante o ano, ou não sei o que, o IGCP tem dinheiro para pagar. O problema é que, estando lá no limpo, no meio limpo ou no sujo, nós temos de fazer isto que o Dr. Ferreira do Amaral está a dizer. A senhora Merkel diz, vocês estejam lá em que programas estiverem, têm de cumprir as regras orçamentais. Isto significa baixar salários, lançar impostos. E esse é que é o problema de fundo. E quando andamos com o limpo e com o sujo, nós não estamos a explicar ao povo, à população, que o problema não é esse. O problema é que nós temos de cumprir estas regras. E a opinião do Sr. Ferreira do Amaral é que nós não temos condições, sem uma ruptura social, creio eu, para cumprir esse programa. Isto é que se tem que explicar, não é limpo, ou sujo, ou meio limpo. E eu penso que o Tratado Orçamental é para levar muito a sério, porque tem-se criado a imagem... mas há muitos países que não cumprem, e, portanto, isto vai ser como um antopacto de estabilidade. Eu penso que não vai ser assim. Porque o Tratado Orçamental foi verdadeiramente uma imposição da Alemanha aos outros países da zona euro. E a Alemanha aposta muito naquilo. E portanto, violar o Tratado Orçamental vai ser, a meu ver, inevitável, porque de facto não temos condições para cumprir. E portanto, a questão está em saber se a Alemanha vai encarar de bons modos isso ou não. Eu acho que não vai. Porque é importante para... Não, porque é importante para a Alemanha. Porque a Alemanha investiu muito nisso. E obrigou, entre aspas, os outros países a assinarem. E a França? E nós assinámos. E a própria França, que o Presidente Hollande dizia que, antes das eleições, para Presidente, que não ia aprovar o Tratado Orçamental, a verdade é que aprovou. Exato. Como qualquer cordeirinho. Esse é que é o problema. Andamos a enganar uma população inteira com o sujo, com o limpo. Isso são nomes. Se nós tivermos de cumprir regras orçamentais, esse é que é o osso. Aí é que temos que saber quanto é que vai diminuir isto e aquilo. Agora andamos a falar de nomes, de títulos, de coisas que não têm nenhuma importância. E que efeitos é que decorrem da estrita aplicação do Tratado Orçamental? É que nós temos que atingir praticamente zero. Não sabe bem como é, porque aquilo acho que mesmo para os economistas é uma coisa complexa. Há muitas formas de calcular, portanto é o que se quiser, praticamente. Quer dizer, isso é muito complexo, mas o que quer dizer é que nós temos que tender para não ter déficit. Quer dizer, o dinheiro que nós recebemos nosso, gastamos, mas não gastamos mais do que aquilo que temos. Sim. É zero. Sua casa você gasta o que recebe e não gasta mais do que isso. Pronto. Mas não há nenhum país nessa situação. Mas deixe os outros. E o problema é este. Para que isso aconteça, nós temos ou que reduzir despesas, ou que aumentar impostos, ou que pôr a economia a crescer. E este é que é o problema. Eu digo, é lamentável ter que mexer nos rendimentos, é lamentável ter que aumentar os impostos, mas para não se mexer nisso, nós temos que crescer. E aí é que você não ouve ninguém a dizer como é que se vai fazer, e muito menos a fazer. E o Tratado Orçamental é a questão do déficit, como disse, mas é mais do que isso, é aquilo que eu dizia há pouco. Além disso, é a dívida. Nós temos que reduzir a dívida de um montante tal todos os anos, que de cerca de 3% do PIB, aproximadamente todos os anos, um bocadinho mais, o que implica ter um excedente orçamental grande. Claro. Muito grande, nunca tivemos no passado. A situação em que o crescimento económico era bastante maior. A situação que o crescimento económico é anémico, é evidente que não vamos poder ter. Já agora, o que é que o professor Ferreira do Amaral pensa do Manifesto dos 70, que colocou na ordem do dia o problema do Manifesto é isto, é que eu vejo na minha ótica, na ótica de considerar que o que é essencial não é a sustentabilidade da dívida,
porque o conceito de sustentabilidade é muito volátil e cada um tem o seu, e os mercados não têm um conceito coerente, mas o fundamental na dívida é saber como é que podemos cumprir o tratado orçamental. Ora, a renegociação da dívida, se for uma questão de prazos e taxas de juro, beneficia alguma coisa reduzindo taxas de juro. Mas, em termos de dívida, ela continua lá. E, portanto, em termos de redução da dívida, continuaríamos a ter que reduzir a dívida àquele ritmo que eu digo que é inexecuível. De forma um bocadinho menos intensa, poderíamos eventualmente ter alguma redução de juros, mas que é perfeitamente insuficiente. Portanto, o problema continua lá. Por isso é que eu penso que a renegociação da dívida não resolve o problema. Se fosse um perdão de dívida, resolveria na medida em que esse perdão houvesse. Mas eu penso que um perdão de dívida depois paga-se muito caro e não sei se era isso que os proponentes do manifesto queriam. Não me parece execuível como se pagaria muito caro. Muitas vezes fala-se da mutualização da dívida, a mutualização da dívida, como se fosse a União Europeia a tomar a nossa dívida e nós responsabilizarmos dela. Não é assim. Se houver uma mutualização, que também é muito improvável que exista, porque a Alemanha não concordará, mas por qualquer razão a Alemanha vier a concordar, nós continuamos a ser responsáveis pela nossa dívida. O que teremos é, provavelmente, uma taxa de juros menor. Claro. Mas, como eu digo, a redução de taxas de juros é importante, mas não é suficiente para nós podermos cumprir o tratado orçamental. Não tenho nenhum Então acha que este manifesto dos 70 não fez qualquer sentido? Não, eu acho que faz sentido debater-se esta questão. Isso aí discordo perfeitamente das reações negativas que eu também. Porque eu acho que estes problemas têm que ser discutidos. E não se pode estar a condicionar o debate, agora com isto ou aquilo, e como sabe, eu tenho uma larga margem de ser considerado isto e aquilo por defender, e portanto não me impressiona nada. E portanto acho que isso deve ser discutido e fizeram bem, se tinham essa posição, fizeram bem. E a forma como foi fundamentado? Então eu não concordo com a solução e portanto não concordo que essa fundamentação seja suficiente. Eu, como é meu hábito, eu não gosto de estar a perder tempo com coisas inúteis. Fui procurar os números ao IGCP e fiz as minhas contas. Se baixar da taxa média de uma parte da dívida, que é da ordem, segundo a informação que me deram, dos 4,5%, para 3%, que é aquilo que está em vigor para o resto dos credores, nós ganhamos num ano 1,2, 1,3 mil milhões. Nós estamos a gastar 7 mil e tal milhões. Por conseguinte, ficamos a gastar 6 mil milhões. Por conseguinte, não perdi mais tempo com o caso. Pois, não resolve o problema. Quer dizer, não serve. Então as pessoas que assinaram o manifesto não terão feito essas contas também? Não sei se é convidarem para vir cá explicar isso. Olha, podemos convidar o Dr. Bagão Félix, que já não vem cá há algum tempo. O Dr. Bagão Félix está assim muito agressivo. Está muito agressivo azedo. Como? Está muito azedo. Não. Acho que é injusto eu só ouvir. Eles estiveram não, tem a sua posição. Não é a sua posição, mas ele está assim um bocadinho. Não, mas eu penso que as reações foram um bocado descabeladas ao manifesto e acho que é um problema que é importante discutir. Isso até pode ser que eu esteja errado e que a solução até resolve e acho que isso deve debater. E, portanto, tenho todo o interesse em ver... Tanto mais que angariaram logo a boa vontade de outros 74 que podem perdoar alguma coisa. Pois é, porque assim, é que este manifesto dos 70 depois foi acompanhado de um outro manifesto e o Dr. Louçã angariou. Por iniciativa do professor Francisco Louçã, junto, enfim, da comunidade científica internacional, em que se conseguiram também dezenas de adesões. Mas esse manifesto Portanto, que é diferente. Há muita gente a nível académico a pensar da mesma forma. Mas esse manifesto, eu concordo com grande parte dele. Porque é uma crítica a estes programas de austeridade que eu penso que não funcionam, de facto. Sim. Nem sequer em termos de redução do déficit de uma forma sustentada. E, portanto, essa crítica eu subscrevo. O que não subscrevo é a solução para Portugal ser a renegociação da dívida. A reestruturação da dívida. Ou reestruturação, se quiser. Também interessa saber exatamente o que estavam a pensar em termos de reestruturação, se era o perdão de dívida, se era uma simples renegociação. Eu penso que não resolve. Agora, que estes programas de austeridade, eu sou crítico deles, porque do ponto de vista orçamental tornam muito mais penoso e menos execuível socialmente a redução do déficit. Sim, mas por excesso de austeridade. Peço-lhe que dê uma resposta a isto. E não concordando com este excesso de austeridade que nós temos, qual é a sua saída? Vai ver, mantendo no contexto da zona euro, uma saída possível seria um programa
de redução mais gradual do déficit, não precisasse tanto do crescimento económico, tornasse possível. Agora, mas isso dito não isto, aconteceu, não é? Não aconteceu, e dito isto, para o futuro, isso resolve o problema imediato que temos que cumprir o Tratado Orçamental. E voltamos outra vez à mesma. O que nós temos é um compromisso que assinamos. Mas tu, professor Ferreira Amaral, acha que o Tratado Orçamental não é execuível? Como é que nós saímos daqui? Estamos aqui numa quadratura de círculo. Estamos aqui na quadratura de círculo. Eu digo, como há uma reação e uma saída do euro, apesar de todos os espaços quentes que o professor Ferreira Amaral põe no problema, é bicuda, eu tenho medo. Eu não tenho capacidade para prever o que acontecesse, ou o que viria a acontecer. E por isso é que eu tenho uma posição que não é dele. É dentro do euro tentarmos ter outra economia. Mas para isso temos que fazer aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, esse é que é o problema. A minha posição é intermédia. Eu, se tivesse responsabilidades, tentaria estes programas de assistência por um prazo razoável. 3 anos não serve para nada. Serve para isto. Mas isso já passou, doutor Medina. Não, está bem. Olhamos mas é para dizer o que eu faria. Era tentar alargar. De qualquer maneira, introduzir realmente fatores de atração de capitais que não existem. E sem isso nós não fazemos nada, nada. Porque é que a gente exporta? Estamos a exportar mais sapatos, mais papel, mais umas coisas. Mas isso tem um limite que não satisfaz. Ora, é tentar pôr a economia, porque em qualquer circunstância, por isto ou por aquilo, nós precisamos pôr uma economia a funcionar. Não, vai ver, sem economia a funcionar, nada se resolve do ponto de vista financeiro. Para si ela funcionaria sem euro. Eu acho que, digo, como isso tem mau acolhimento... Digamos, a minha visão é que nós temos que forçar o crescimento económico. E forçar o crescimento económico só com a desvalorização cambial neste momento. Para ser um crescimento económico sustentável. Senão é um crescimento económico à base de dívida que rapidamente se acaba. Eu digo... O problema é o preço que depois também teríamos de pagar, não é? Com certeza. Mas é um horizonte, pelo meu ver, que tem futuro. Neste momento não temos nenhuma alternativa. É que seria também uma fatura pesada, não é? Eu digo, fica muito mal. Mas é saber o que é mais pesado ou menos pesado. Repare, a desvalorização cambial torna a desvalorização menos penosa. Porque a alternativa é chamada desvalorização interna, que é muito mais penosa e muito menos eficaz. Como, aliás, tem visto. Claro. A desvalorização cambial numa Europa em que tem uma moeda que é o euro, ficávamos um bocadinho tem muitas moedas, a Albânia entre os quais 18 países que têm um euro. Não, há 10 países da União que têm as moedas próprias. E olha, a Suécia ainda há poucos anos, em 2008, desvalorizou 30% em relação ao euro. Mas não nos vamos comparar com a Suécia, não é? Com certeza, da mesma maneira que não nos comparamos com a Irlanda. A desvalorização cambial é própria dos países menos desenvolvidos e não sei o quê. A verdade é que a Suécia desvalorizou 30%. Sim, mas a Suécia, enfim... Com certeza, mas é um país aparentemente competitivo. A Noruega, não é? Que tem gás, ou petróleo, ou ambas as coisas. Mas nós, por não termos isso, é que devíamos desvalorizar. Eu acho que há um certo irrealismo, quer nesta história dos juros e da dívida, quer na posição do euro do professor Ferreira Amaral. Digo, agora, não podemos, por isso, ficar quietos. E o não ficar quieto aqui é pôr a economia a trabalhar. Não é dizermos, mas estamos a exportar imenso. Não chega. Não chega. Temos que arranjar novos investimentos. Como não há cá dinheiro, tentar que aqueles que vão investir na Eslovénia, ou na República Checa, ou na Áustria, ou na Hungria, ou na Roménia, investam aqui. É preciso saber que condições de atração é que há nesses países. Eu acho que isto é tão simples, que até é... Se fosse simples já se tinha feito. Não, eu aprendi quando estive no governo que o que é simples nunca passa. Nunca passa. Quer que eu lhe conte a história? Como é que é? O que é simples aqui em Portugal é difícil de passar. Como é que é? O ministro que está no seu gabinete, cheio de papéis e de problemas, vem um sujeito que lhe põe a resolução de um caso qualquer de uma forma muito simples. Olha, eu fazia assim. E o ministro diz, se eu cedo a isto, isto é tão rudimentar que até parece mal, parece que eu sou um pateta e tal. Mas se aparece um outro que chega lá e... O ministro diz, eu não tenho tempo para discutir com este sujeito. É capaz de ter razão ou não ter, mas como eu não estou para isso, olhe, faça. Em Portugal, uma coisa simples nunca passa. Isto é a minha experiência pessoal. Nunca passa. Não quer dizer que eu praticasse isso quando nós estive em baixo. Mas é assim, em termos de caricatura é assim. O que é simples, objeta-se logo. Deita-se abaixo. Sim, portanto, nós ligamos muito o chamado complicómetro, não é? Exatamente. E é por isso que andamos sempre a discutir o sujo, o limpo, o isto, aquilo. Não, porque é o nome que foi dado à saída, não tem interesse nenhum, porque o burro serve no problema é que nos obrigam a fazer o tratado orçamental, portanto o resto é conversa. Pois, mas vamos ver essas grandes economias da Europa, excetuando a Alemanha,
estarão em condições de cumprir o tratado orçamental. Mas pelo facto das grandes economias não cumprir, não quer dizer que nós não sejamos obrigados a cumprir. Acha que nos vão obrigar a nós? Como foi no Pacto de Estabilidade? Ou se uma França não cumprir? No Pacto de Estabilidade e Crescimento, o que é que se deu? No Pacto de Estabilidade. No Pacto de Estabilidade